Isaiah estava tranquilo, vivendo no seu próprio ritmo, com tardes de videogame e algumas partidas de basquete com os amigos. Tudo parecia estar sob controle, até que uma simples chamada da mãe dele mudou o rumo das coisas. O que começou com um pedido para descarregar as compras virou uma conversa séria e, de repente, o tempo de descanso de Isaiah estava para acabar. Será que ele estava pronto para o que vinha a seguir? O filme A Forja alerta de spoilers a seguir. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. E Isaiah vem ajudar a descarregar as compras. Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu, "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação, "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cynthia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cynthia não estava com tanta paciência. Ela foi direta. "Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar." Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cynthia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa.
Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. E Isaiah vem ajudar a descarregar as compras. Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cynthia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cynthia não estava com tanta paciência. Ela foi direta: "Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar." Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cynthia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. E Isaiah vem ajudar a descarregar as compras. Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela.
Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o já vou se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: Isaiah, o que você vai fazer da vida? Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cynthia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cynthia não estava com tanta paciência. Ela foi direta. Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar. Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cynthia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A Academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na Academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. "Isaiah, vem ajudar a descarregar as compras." Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio,
Cíntia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cíntia não estava com tanta paciência. Ela foi direta. Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar. Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cíntia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A Academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na Academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cíntia, veio lá da cozinha. "Isaiah, vem ajudar a descarregar as compras." Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cíntia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cíntia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cíntia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cíntia não estava com tanta paciência. Ela foi direta.
Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar. Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cynthia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A Academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na Academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. "Isaiah, vem ajudar a descarregar as compras." Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cynthia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cynthia não estava com tanta paciência. Ela foi direta. "Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar." Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cynthia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar,
mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A Academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na Academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. "Isaiah, vem ajudar a descarregar as compras." Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cynthia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cynthia não estava com tanta paciência. Ela foi direta: "Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar." Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cynthia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A Academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo.
Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na academia More Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da More Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. "Isaiah, vem ajudar a descarregar as compras." Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cynthia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cynthia não estava com tanta paciência. Ela foi direta: "Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar." Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cynthia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem: a academia More Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na academia More Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da More Fitness."
A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. "Isaiah, vem ajudar a descarregar as compras." Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cynthia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cynthia não estava com tanta paciência. Ela foi direta: "Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar." Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cynthia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita.
Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos? Isaia aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora. Isaia saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaia estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cíntia, veio lá da cozinha. E Isaia vem ajudar a descarregar as compras. Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: já vou, mãe, sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o já vou se estendeu por vários minutos e Cíntia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cíntia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: Isaia, o que você vai fazer da vida? Isaia sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cíntia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaia sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cíntia não estava com tanta paciência. Ela foi direta. Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar. Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaia. Ele percebeu que Cíntia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaia se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A Academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaia preenchia o formulário de emprego na Academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. Está procurando trabalho? O homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaia respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness. A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaia hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos? Isaia aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora. Isaia saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar
e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. E Isaiah vem ajudar a descarregar as compras. Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cynthia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cynthia não estava com tanta paciência. Ela foi direta. "Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar." Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cynthia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. E Isaiah vem ajudar a descarregar as compras.
Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cynthia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cynthia não estava com tanta paciência. Ela foi direta: "Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar." Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cynthia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem: a Academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na Academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. "Isaiah, vem ajudar a descarregar as compras." Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah,
O que você vai fazer da vida? Isaia sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cíntia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaia sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cíntia não estava com tanta paciência. Ela foi direta. Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar. Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaia. Ele percebeu que Cíntia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaia se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A Academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaia preenchia o formulário de emprego na Academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaia respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaia hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaia aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaia saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaia estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cíntia, veio lá da cozinha. "Isaia, vem ajudar a descarregar as compras." Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cíntia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cíntia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaia, o que você vai fazer da vida?" Isaia sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cíntia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaia sempre evitava o assunto.
Dessa vez, porém, Cíntia não estava com tanta paciência. Ela foi direta. Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar. Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cíntia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A academia Moore Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na academia Moore Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da Moore Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cíntia, veio lá da cozinha. "Isaiah, vem ajudar a descarregar as compras." Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cíntia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cíntia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cíntia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cíntia não estava com tanta paciência. Ela foi direta. "Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar." Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cíntia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego.
Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A Academia More Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo. Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na Academia More Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da More Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa. Isaiah estava na maior concentração jogando videogame. Era uma daquelas tardes tranquilas, sabe? Ele e os amigos disputavam quem fazia mais pontos no basquete virtual e o foco era total. De repente, a voz da mãe dele, Cynthia, veio lá da cozinha. "Isaiah, vem ajudar a descarregar as compras." Ele ouviu, mas de tão envolvido no jogo, apenas respondeu: "Já vou, mãe", sem nem tirar os olhos da tela. Aquilo estava em jogo, ele pensou. Não podia sair naquele momento. Só que o "já vou" se estendeu por vários minutos e Cynthia já estava perdendo a paciência. Quando ele finalmente terminou o jogo e foi para a cozinha, Cynthia estava claramente chateada. Ela olhou para ele e perguntou, com uma voz que misturava cansaço e preocupação: "Isaiah, o que você vai fazer da vida?" Isaiah sabia que, desde que terminara o ensino médio, Cynthia andava insistindo para ele procurar algo útil para fazer. Ela não queria ver o filho parado e deixava claro que queria que ele começasse a procurar emprego. Ela até já tinha sugerido algumas vezes que ele fosse atrás de um trabalho, especialmente porque ele não quis continuar os estudos na faculdade. Só que Isaiah sempre evitava o assunto. Dessa vez, porém, Cynthia não estava com tanta paciência. Ela foi direta: "Se você não começar a procurar trabalho, talvez tenha que achar outro lugar para morar." Naquele instante, o jogo e a diversão perderam a graça para Isaiah. Ele percebeu que Cynthia estava falando sério. Era como um ultimato. Era hora de mudar de atitude, senão, em pouco tempo, ele poderia estar fora de casa. Então, no dia seguinte, Isaiah se levantou com um peso na consciência e saiu para procurar emprego. Não sabia muito bem por onde começar, mas pensou que poderia tentar em algum lugar que conhecia bem. A Academia More Fitness, onde alguns amigos costumavam ir e que ficava perto de sua casa. Ele entrou meio tímido, mas se encheu de coragem e foi falar com o gerente. Preencheu um requerimento para a vaga e deu o melhor de si para parecer confiável e interessado. Depois disso, ele saiu da academia sentindo um certo alívio. Tinha dado o primeiro passo.
Enquanto Isaiah preenchia o formulário de emprego na academia More Fitness, sentiu uma presença atrás dele. Ao olhar para o lado, viu um homem o observando com curiosidade e uma leve expressão de quem queria entender o que ele estava fazendo ali. "Está procurando trabalho?" o homem perguntou sem rodeios. Meio sem jeito, Isaiah respondeu que sim, mas não conseguiu esconder o desconforto. Foi quando o homem sorriu e se apresentou. "Sou Joshua Moore, presidente da More Fitness." A revelação o deixou ainda mais nervoso. Ele estava ali para tentar uma vaga básica e, de repente, o próprio dono da academia estava diante dele. Nesse instante, Isaiah hesitou. Com o coração disparado e já desanimado, ele pensou que não valia a pena se arriscar com tanta pressão e, num impulso, amassou o formulário e o jogou no lixo, pronto para ir embora. Mas antes que pudesse sair, Joshua o chamou e entregou seu cartão de visita. "Espere, rapaz. Que tal almoçarmos juntos?" Isaiah aceitou, surpreso e sem saber o que esperar dessa oferta inesperada. Durante o almoço, Joshua olhou para ele com calma e disse: "Quando estiver pronto para responder a 3 perguntas sobre o que você realmente quer, me ligue. Essa é sua chance de reavaliar as escolhas que fez até agora." Isaiah saiu do encontro com a cabeça cheia, se perguntando o que aquelas 3 perguntas poderiam significar e o que Joshua realmente via nele para lhe dar uma chance como essa.